Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Voz do Cooperativismo. Este ano de 2024, eu e meu colega Juliano De Luca estamos aí fazendo aquele tour pelas cooperativas do nosso Brasil e falando um pouquinho da história dessas cooperativas. Lembrando vocês que vocês podem acompanhar os nossos programas através das nossas redes sociais e também através do nosso site aqui do O Presente Rural. Hoje, vamos iniciar a nossa programação de 2024 aqui na Cooperativa Lar, conversar com o presidente Irineu da Costa Rodrigues. Um prazer recebê-lo no nosso programa, iniciando o ano aí, acho que com um bom início de ano, com pontapé com a Cooperativa Lar, uma grande agroindústria aqui da nossa região. Prazer recebê-lo, presidente. É um prazer enorme para mim receber vocês aqui na sede da Lar Cooperativa. E eu que já tive a oportunidade de estar lá nos estúdios de vocês, lá na redação de vocês, e lá podemos conversar bastante. Não faz tanto tempo. Então, começar esse ano de 2024 pela Lar, isso nos enche aí de orgulho e de alegria também. Que bom, presidente. Vamos começar falando um pouquinho dessa história, trajetória da Lar e também da sua história dentro do cooperativismo, como que ela se une com a Lar. A Cooperativa Lar, ela foi criada nos anos 60, quando houve uma migração de pessoas do sul do país para onde hoje é o município de Ibiçal. A Igreja Católica, inclusive através de uma encíclica do Papa João XXIII, que dizia que as pequenas economias deviam se juntar ou em cooperativas, ou outra forma de associação, para poderem unir forças, poderem unidos fazer um trabalho melhor. 5 dioceses, na época, nos anos 60, foram até... O governador da época era Moisés Lupion, ele é bisavô do atual deputado federal Pedro Lupion. Pediram uma ajuda à igreja, e era recursos mesmo. O governador doou essas 5 dioceses 5.000 alqueires, ou seja, 1.000 alqueires a cada diocese, para que eles, ao colonizarem, eles tivessem, então, a ajuda material que eles desejavam. Assim, essas 5.000 alqueires foram localizados onde é hoje o município de Ibiçal, inclusive passou a se chamar Gleba dos Bispos, outros chamavam de Bispolândia, e de tal forma que tinha um padre, que ele foi escolhido para ser o gerente daquela colonizadora, porque era uma colonizadora, trouxeram agricultores do Rio Grande do Sul, da região das Missões, de origem alemã e católicos, pequenos agricultores. Então, na medida em que eles vinham, compravam uma colônia de terra, que é 10 alqueires hoje, 24 hectares, a igreja separava um valor para formar uma cooperativa. E assim nasceu a Cooperativa Lar, que foi fundada no dia 19 de março de 1964. 19 de março é o dia de São José, esposo de Maria. E o nome do padre, ele foi o colonizador, ali, o gerente da colonizadora, e foi o primeiro presidente da cooperativa. E se chamava Padre José Bax, da região lá de Santa Cruz. Então, mais tarde eu fiz uma ligação, né? Por que foi 19 de março? É porque Padre José criou a Lar Cooperativa no dia de São José. Então ela nasceu aí, sob a égide da igreja, assim, tendo um dos princípios a educação, buscar modernizar a agricultura. E agora, 19 de março de 2024, agora muito próximo, a Lar vai estar fazendo 60 anos. E como a sua história se une à cooperativa? A minha história, eu sou da região da Campanha do Rio Grande do Sul. Minha cidade natal é Canguçu, e meu pequeno agricultor, meu pai produzia leite, produzia batata, cebola, pêssego, e na época ele se associou a uma cooperativa de leite. Infelizmente ela descontinuou, por má gestão. Então eu sempre convivi, meu pai falando em cooperativa. Depois eu fui estudar 7 anos no Colégio Agrícola, no Colégio Agrícola Visconde da Graça, em Pelotas, e lá nós tínhamos uma cooperativa escolar. Então, de novo, falando em cooperativa e estudando um pouco. E quando eu vim para a agronomia, fui para a agronomia, me formei em 73 em Pelotas, também na grade curricular tinha matérias voltadas ao cooperativismo.
E quando eu me formei, isso foi em 8 de dezembro de 73, e eu vim para o Paraná no começo de 74, também já fez 50 anos agora esse mês. Eu me formei em engenheiro agrônomo e eu pensei em sair do Rio Grande do Sul, porque as faculdades de agronomia estavam lá. A Universidade Federal de Pelotas, que é a mais antiga do país, 140 anos, já tinha a da URGS de Porto Alegre e tinha a de Santa Maria. No Paraná só tinha uma, que é a Federal do Paraná. Santa Catarina não tinha faculdade de agronomia, ou seja, o Rio Grande do Sul formava muitos agrônomos, né? E eu vi o exemplo de outros, eu queria ser produtor rural. Eu pensei, eu vou no rumo do Centro-Oeste, no Mato Grosso, mas o Mato Grosso ainda não tinha agricultura. Então entrei na Emater do Paraná, se chamava Carpa, trabalhei 7 anos, mais da metade do tempo como chefe regional de Cascavel, até que eu pensei, fui chamado para a Embrapa em 74, não quis ir para a Embrapa, eu até tinha uma data para ir para a Carolina do Norte, fazer um mestrado nos Estados Unidos. Digo, não, se eu for ir para a Embrapa, eu vou ter que fazer mestrado, quem sabe doutorado, e aí eu não vou ter a oportunidade de começar na agricultura antes. Eu fiquei 7 anos na Carpa, antiga Carpa, depois Emater, hoje IDR, e a Carpa tinha um trabalho de fomentar o cooperativismo, falar com os agricultores. E é um trabalho que eu fazia, ou seja, em 4 momentos, através do meu pai, colégio agrícola e da faculdade, e depois na antiga Carpa, eu sempre vivi, respirei um pouco o cooperativismo. E quando eu saí da Emater, né, a Sudicop, que hoje é a Frimeza, entrou em dificuldade. E eu vim ser presidente dessa cooperativa, né? E fiquei até o ano de 83. E aí, em 84, 86, eu vim para a Cotrefal como diretor-secretário, que é atual Lar. Fiquei 3 anos meio frustrado, porque a cooperativa não andava, né? E eu aí me afastei. E quando eu voltei em 90 como presidente da Sicredi, aqui nossa, de Medianeira. Por 10 anos, ela foi a maior Sicredi do país. E por 9 anos eu acumulei a presidência da Sicredi e da atual Lar, que se chamava Cotrefal. Até que uma hora o Manfred era meu vice-presidente, hoje é o líder do Sicredi Nacional, conversando, né, diz, olha, escolhe, você quer ser presidente da Cotrefal ou da Sicredi? Eu quero a Sicredi. E aí então encerrou ali o meu período na Sicredi, né? Mas aí eu fui, então já tinha passado pela diretoria da Frimeza, eu fui presidente da Codetec sempre, né? Fundei a Codetec e também vendi a Codetec, né? Que teve um papel bem importante. E vendemos num bom valor, né? Vendeu por uma decisão das cooperativas, não era a minha decisão, não era a decisão da cooperativa que eu sou presidente, mas a maioria decide. Bacana. Presidente, quando que a Lar decidiu diversificar e agroindustrializar a sua produção? Eu só assumi a presidência da atual Lar com essa ideia de que tinha que 2 coisas fazer, né? Até pelo meu lado assim, de engenheiro agrônomo, de educador pela Emater, que tinha que profissionalizar, que tinha que trazer mais eficiência na agricultura. E também tinha que agregar valor, porque pequenas propriedades, né, tinha que procurar se pagar um pouco mais pelos grãos. Mas pequena propriedade não se viabiliza só com grãos. E nós já tínhamos, através da Frimeza, um pouco de suinocultura e leite. Então, primeiro passo, aumentar a suinocultura, aumentar a produção de leite, buscar mais produtividade. Na época, criamos os chamados programas de eficácia e diversificar. Tinha algodão, que estava desaparecendo, aí nós entramos com a cultura da mandioca e de hortigranjeiros, mas mirando frango, até que foi possível, né? Eu estou falando que eu assumi a presidência da atual cooperativa em 8 de fevereiro de 1991. E aí, em 1995, ou seja, 4 anos depois, nós estávamos com o estudo pronto
para entrar na avicultura. E aí vem fazer indústria e organizar tudo. E no dia 9 de 99, nós fizemos o primeiro abate de frango, ou seja, menos de uma década, a Lar já estava agregando valor, diversificada e mais industrializada, porque antes já tinha a indústria de esmagamento de soja em Céu Azul, que é de 1978 ou 79. Presidente, a Lar ela é destaque, né? Tanto em número de colaboradores como associados. O que o senhor podia falar sobre isso, que atribui esse desempenho todo aí da cooperativa? Cresceu o número de associados porque mais agricultores passaram a confiar na Lar Cooperativa, na gestão, vamos falar assim. Nós não tínhamos médios e muito menos grandes produtores associados à cooperativa. Passaram a se associar. E depois aumentou o quadro de associados, quando a Lar foi para o Mato Grosso do Sul, né? Claro, tínhamos associados lá, mas muitos sul-mato-grossenses se associaram na Lar. Como também, quando fomos para o norte do Paraná, pela expansão da avicultura, também temos hoje muitos associados lá. Assim, o nosso quadro hoje de associados está caminhando para chegar a 14 mil. Por termos uma avicultura muito intensa, a Lar se tornou, em 24 anos, a terceira maior empresa de abate de frango do país, a quarta maior da América Latina. Então, a avicultura é muito intensa em ocupação de mão de obra. A nossa avicultura hoje, ela precisa de 21 mil funcionários. Dos 24 mil, 21 mil estão na avicultura. Para ver como a área de grãos não é empregadora de mão de obra. Então, por essas razões, se deu o aumento do quadro de associados e de funcionários também. E, presidente, só falando ainda em relação ao quadro de colaboradores e dos associados, quais os benefícios ou ações que a cooperativa tem nessas duas frentes aí? Bom, perante os associados, né, é um trabalho intenso de levar tecnologia, levar atualidades para eles produzirem mais, né? E pela diversificação, nós também conseguimos levar mais renda aos associados. Mas a Lar tem alguns programas adicionais. Nós, por exemplo, bonificamos associados por fidelidade, por compra de insumos e por milho de qualidade. Por que milho de qualidade? Nós precisamos de uma matéria-prima boa para a nossa pecuária. Então, com isso, nós premiamos quem tem milho com mais qualidade. Além de distribuição de sobras, né, podemos levar educação, oportunidades para os associados estudarem. Hoje nós temos, talvez, um curso inédito no Brasil. Nós temos um curso de bacharel em agronegócio para agricultores, fazendo o 3º grau. Estão completando o 2º ano de faculdade, falta mais um ano e pouco, onde eles serão graduados, terão um diploma da PUC. Então, com a Lar Universidade Corporativa, nós fazemos isso, levando essa possibilidade aos associados. E, claro, cursos, isso é a todo momento, cursos, seja na área da avicultura, da suinocultura, na área digital, né? Levar educação financeira, inclusive agora criamos a Larcred. E para os funcionários é um trabalho incessante de qualificação, de gerar oportunidades para que nossos funcionários estudem para serem melhores técnicos e melhores gestores. Só um dado, em 2023, a Lar concluiu 10 cursos de técnicos de eletromecânica. 190 funcionários que quiseram fazer o curso foram formados e, com isso, são técnicos de eletromecânica. E só para citar eletromecânicas, podíamos falar em outras áreas, como na área de qualidade, por exemplo, de bombeiro civil, também, nós temos chamado uma escola para formarmos gestores, né? Fábrica de líderes, assim chamamos, já com 6 turmas formadas, com 122 funcionários que receberam conhecimentos para serem melhores gestores. Então,
a LAR olha muito esse lado da educação, que vem na linha do S, né? Como também o ano passado nós realizamos 4 casamentos coletivos, 118 casais, né? Sendo, inclusive, nas 4 indústrias de frango, Matelândia, Cascavel, Rolândia e Marechal Rondon. O último casamento, inclusive, aconteceu lá em Marechal Cândido Rondon, onde funcionários nossos que vieram trabalhar já moravam juntos, ou que se encontraram, formaram família, mas não tinham tido a oportunidade de se casar. Isso bem na área social também. Então a LAR procura olhar-se de uma forma mais abrangente o funcionário. Presidente, como que o senhor avalia o cooperativismo no ramo agropecuário e o cooperativismo no Brasil? Ele é extremamente necessário, penso que ele vai se expandir, né? Claro que, vez ou outra, alguma cooperativa não tem sucesso, mas a gente sabe por quê, né? Para mim, são alguns fatores, né? Primeiro, uma cooperativa ela vai bem quando ela preenche uma necessidade do agricultor. O agricultor ele tem que precisar da cooperativa, então ele tem uma necessidade. Se a cooperativa preenche essa necessidade, é meio caminho andado. Segundo, tem que ter uma gestão boa. E aí, às vezes, as cooperativas se perdem um pouco com a vontade de querer ajudar o associado, exagera na ajuda, ou também, por falta de conhecimento, não são felizes as decisões tomadas na área comercial, industrial. Então, nós estamos falando que a cooperativa tem que preencher o interesse do associado e tem que ter uma boa gestão. E a outra palavra, não é mágica, mas é importante, é confiança. A cooperativa tem que gerar confiança. Então, acho que com essas 3 aí, digamos assim, alicerces, dá para dizer, uma cooperativa vai bem, cada vez ela encanta mais seu associado, cada vez ela se expande mais. Claro que isso não é unanimidade, né? Até porque não dá uma diretoria de cooperativa atender tudo que o associado quer, porque tem uns que exageram no pedido e muitas vezes não são eficientes na propriedade e querem botar a culpa na cooperativa. Aí não tem como. Então, também não é unanimidade. Há, às vezes, um ou outro descontente. Mas o sul do Brasil, ele é associativista. Não vou dizer que o Brasil todo não seja. Aliás, uma vez eu ouvi de um chileno que morou em São Paulo, Rio de Janeiro, e ele encontrou no Brasil um espírito de muita solidariedade, né? Cooperativa também é isso, é isso, solidariedade. Mas pouco a pouco, hoje uma cooperativa às vezes tem insucesso, outra vai lá, ocupa o espaço e tem sucesso e está progredindo. Cada vez mais o cooperativismo está sendo mais importante para o país, cada vez mais está participando mais da produção, como no estado do Paraná, né, onde mais de 50% da produção do Paraná passa por cooperativas. E isso tende a aumentar, com toda a segurança. E, presidente, a cooperativa hoje ela trabalha em diversas áreas, né, do agronegócio. O senhor podia traçar um panorama dessas áreas, como que está cada uma delas? Bom, a LAR tem um foco. Isso foi definido há 2 décadas atrás, quando nós passamos a diversificar muito, e aí poucos associados tinham interesse por aquelas atividades. Quando, por exemplo, entramos em mandioca, entramos em hortigranjeiro, né? E aí nós definimos um foco. O foco da LAR é o que a nossa região faz, é foco em grãos e carnes, e insumos, né? Então, isso que a LAR vai fazer. Bom, temos logística, temos transporte, esse é um serviço, nós temos uma área que faz isso aí, é necessária. Nós criamos a cooperativa de crédito, a LARcred, para focarmos no agricultor. Não é uma crítica, mas as cooperativas de crédito ficaram grandes, elas focaram muito no meio urbano. De certa forma, deixaram um pouco de lado o agricultor, e elas foram criadas pelos agricultores. Estão atendendo muito bem, são fantásticas, são muito fortes, têm uma boa gestão, mas na nossa região, quando a LARcred foi criada,
Isso deu um choque. Nós percebemos as outras cooperativas, sem citar o nome, se voltando mais ao agricultor, porque viram na Larcred como uma concorrente forte. E nós não vamos fazer muito barulho. Nós vamos estar crescendo pouco a pouco, porque a base da Larcred é operar com simplicidade, com baixo custo e focada no agricultor, né? Nós trouxemos um seguro para os nossos produtores, foi fantástico. Na avicultura, por exemplo, era um seguro muito caro. Quando havia um sinistro e o olhar não constava na pólice, muita coisa era glosada, não pagava as aves mortas, porque às vezes dá um vendaval, morrem aves, ou falta luz, morrem aves. Esse seguro que nós trouxemos, ele cobre a mortalidade de aves. O ano passado, nós indenizamos 12 milhões de reais, né? E o prêmio que a seguradora arrecadou é inferior, ou seja, nós geramos até um prejuízo. Mas agora renovou, corrigindo um pouquinho, para corrigir essa distorção, porque o sul do Brasil teve muito problema climático adverso, né? E na nossa região também houveram, assim, um pouco, no começo do ano, um pouco mais problema adverso que gerou necessidade de seguro do que tradicional, né? Tradicionalmente, né? Então, a Larcred vem com esse objetivo, focar no agricultor. Agora, o funcionário associa também. Nós temos para fazer tudo, tem cartão de crédito, tem consórcio, tudo que um banco oferece. Nós somos banco, nós temos um número de banco, né, que é 416. Olhar a relação de bancos no Brasil, está lá, a Larcred está no sistema financeiro. Presidente, a avicultura teve uma expansão expressiva agora nos últimos anos, né? Até onde a LAR pretende chegar na avicultura? De certa forma, a LAR chegou aonde queria chegar, né? Nós precisávamos aumentar a nossa avicultura porque é uma atividade que você tem que crescer para diluir custo. Então, a LAR teve essa percepção. Então, quando houve a oportunidade de nós comprarmos a massa farinha Chapecó em Cascavel, nós fizemos um esforço e compramos. Isso foi através, inclusive, de uma venda pública, através do juiz lá de Chapecó, porque a sede da massa de Chapecó era lá. Então, ali nós crescemos. Depois, nós nos ressentíamos de ter uma planta para o mercado interno. E aí surgiu a Grangeiro em Rolândia. Aí nós adquirimos a Grangeiro. Então, de certa forma, estava indo bem. Foi quando a gente vinha conversando muito com a Copagril da necessidade que eles tinham de aumentar, né? Porque, assim, com o abate pequeno, não era sustentável. E aí, em um determinado momento, até pela proximidade, pela similaridade, né, que tem a cooperativa LAR com a Copagril, então houve assim, nasceu natural, né? De o Ricardo Chapa, que era o presidente, é uma pessoa assim que eu considero muito, uma pessoa muito ética, muito correta, e eles assim, estamos pensando em sair da atividade. Aí cogitou de outras empresas que podiam comprar, outras cooperativas, né? E eu fiquei um pouco frustrado, que a LAR não estava na lista. Acho que ela era considerada meio pequena, talvez, né? E aí não, por que não, né? E aí fomos ver os valores, eram muito altos realmente. Foi uma hora em que a LAR precisou ser ousada, teve coragem, né, para assumir uma atividade que tinha um valor alto, né? E deu certo, né? O negócio foi relâmpago, acho que no mês de novembro aconteceu tudo, em dezembro fizemos toda a transição e conseguimos, no primeiro dia útil, né, de 3 anos atrás, a LAR estava batendo frango em Marechal Rondon, já na marca LAR, né, todos os funcionários registrados na LAR Cooperativa. E aí, né,
foi necessário, então, nós nos apresentarmos aos avicultores da Copagril, né? E aí, assim, eles não nos conheciam pelo nome, né? E, embora é tudo muito próximo, mas existem algumas diferenças, né? Agora, quando fomos para Cascavel, na verdade, não temos associados de Cascavel. Tem Toledo, próximo, né? Tem Corbélia, tem Cascavel, um ou outro, né? Então, assim, nós não trabalhamos com um público diferente. Como fomos para o norte do Paraná, é outra cultura. Lá é mais o paulista, o mineiro, que formou aquela região. Mas é, assim, um agricultor extraordinário, muito bom de trabalhar. Lá é menos quente do que é aqui a nossa região de Minas Gerais e Marechal Rondon. Então lá é mais fácil a produzir frango. E Marechal Cândido Rondon é que nem Santa Helena, né, e Missal, é muito quente, né? Mas um produtor muito dedicado, né? Um pouco exigente, sem dúvida, sobretudo no começo, por não nos conhecer, eles levantaram a régua das exigências, né? Mas está tudo bem. Acreditamos que a área é reconhecida, está fazendo um bom trabalho, né? Presidente, se nós falarmos hoje também em relação à suinocultura, como é que estão as perspectivas futuras, falando também do aumento do abate no frigorífico Frimeza, né? Tem expectativas de crescimento lá no abate também. Como é que está a expectativa da Alar nessa área? Bom, primeiro, assim, rapidamente, a avicultura do ano passado sofreu muito. O Brasil estava com o abate muito alto. Ele reduziu um pouquinho e aí encontrou um equilíbrio financeiro, que deu muito prejuízo até o mês de agosto, mas muito prejuízo mesmo. Setembro empatou, outubro, novembro, dezembro, a gente teve um resultado positivo, como está tendo em janeiro, mas nós não cobrimos o prejuízo da avicultura do ano passado. Isso vai demorar uns meses ainda, né? Mas encaminhou bem. A suinocultura, ela está com um problema semelhante. Ela não deu o prejuízo que o frango deu, mas a gente vai ver balanços complicados em empresas que só têm suínos, né? Já sabemos os números, né? Por quê? Porque a China deu um boom, né, quando ela precisou controlar a peste suína africana. Depois ela se preparou para voltar à produção máxima e modernizada, e ela está comprando pouco, né? Então a suinocultura nossa no Brasil, nós entendemos que ela vai ter um primeiro semestre ainda duro, sem grandes margens, ou tem alguns casos sem margem, né, acumulando algum prejuízo, mas a suinocultura da Alar, ela foi positiva ano passado, né? A suinocultura, na nossa forma de ver, no sistema integrado da Frimeza, você tem que olhar o teu custo e sanidade. A Alar tem uma sanidade extraordinária. Então, uma sanidade muito boa, né? Nós não temos, assim, condenações do frigorífico, nós não temos mortes de leitões ou de suínos nas granjas, pouco, né? E então você tem mais produtividade. E quando você tem mais produtividade, você dilui seus custos. Então as duas coisas estão nos fazendo ter resultado. A Frimeza entrou numa época difícil e ela precisa aumentar o abate, porque se ela não aumenta o abate, ela não dilui custos. Então a máquina pesada, ela precisa produzir para se pagar. Mas isso tá acontecendo. Então a Frimeza também passou o ano passado, né? Assim, um ano em que ela teve cara a cara com todos os custos de uma indústria começando, né? Então isso não foi assim tão fácil, mas tem bom resultado, né? Porque tem um processo industrial bom, tem uma marca boa, e tem uma boa gestão. Mas a suinocultura nós vemos assim, tanto quanto a avicultura tem que olhar um pouco o nível de alojamento. Senão nós vamos passar a ver este ano, em alguns lugares, a suinocultura com problema financeiro. E embora o custo caiu muito, e caiu o preço de soja violentamente, e o milho também teve uma queda, né? Então isso vai repercutir
num custo menor. E houve algum aumento de produção ou de produtores para a LAR, já analisando perspectivas futuras aí de mercado? A LAR ela já vinha aumentando, né? Porque a Frimeza ela soltou a ideia dela de ter a planta de Assis Chateaubriand, que depois ela segurou um pouco. E a LAR, desde o começo, ela trabalhou com aquele cronograma. E quando a Frimeza resolveu dar uma segurada, segurou por uns 2 ou 3 anos, nós achamos que não tínhamos como nós segurar. E parar de construir granjas pela metade, depois para retomar, o custo era dobrado. Então, a LAR ela cresceu muito na produção de suínos, tanto é que o ano passado nós entregamos suínos para a Frimeza, para a Friela, para Frivzat, né? Frivate, né? E também vendemos um pouco de suínos no Mercado Livre. Agora, a partir de janeiro, não. Com a Frimeza ampliando o abate, 100% da matéria-prima da LAR está indo para a Frimeza. Presidente, os juros no Brasil, as taxas estão um pouco elevadas, né? Isso tem algum impacto na ideia de crescimento da LAR, das atividades ou dos próprios produtores rurais? Primeiro, a LAR, né? Nós diríamos assim, ela chegou num patamar, num tamanho adequado. Então a LAR não tem assim grandes ideias de expansão. Ela vai investir esse ano mais de 500 milhões para modernizar o parque industrial, aumentar um pouco a frota, ampliar a área de grãos, deverá fazer uma unidade nova no Mato Grosso do Sul, né? Então, nós assim, claro, e também estamos olhando o juro alto, nós não queremos nesse momento, mas também não era planejamento. Sim. Como é que a LAR eventualmente poderá crescer? Se surgir uma boa oportunidade, como surgiu a Grangeiro, como surgiu a própria intercooperação com a Copagril. Mas isso não tem nada aqui no horizonte, não estamos assim enxergando, não estamos também indo atrás. Quando alguém quer ofertar alguma coisa, não, a LAR não tem interesse. Mas uma das razões é o juro alto, sim. Com referência aos produtores, nós estamos falando muito para eles, né? Nós temos logística cara, continua, é o custo do Brasil, logística cara, a reforma tributária não vai baixar os impostos e o juro deu um sinal de uma pequena queda e não se vê que vai cair muito. Esse juro hoje, ele é um juro caro. Inclusive, produtores nossos que estão ampliando a avicultura. Nós sempre estamos dizendo para eles, olha, o juro está caro. Não, mas eu estou tendo um bom desempenho e já tenho um aviário, ou tenho 2, fazer um terceiro, tudo ajuda, né? Então, é verdade que é uma hora em que o associado à cooperativa, o agricultor, de modo geral, ele tem que olhar para a taxa de juros. Analisando esses conceitos que o senhor acabou de falar, em relação a juros, a logística, quais os principais desafios que a LAR sente hoje? São os juros, são essas taxas? O que mais aflige a LAR hoje? Não, eu diria que para a LAR isso está assim, dominado, vamos dizer assim, né? Porque nós temos aí um estoque de dívida que está caindo ano a ano, né? Até porque nos últimos 2 anos a LAR investiu menos. Então, cada ano nós estamos com índices financeiros melhores. Como não vamos investir muito proximamente, o perfil da dívida da LAR vai melhorar. Então, caindo um pouco o juro, tudo isso aí ajuda. Não é a nossa preocupação, é a questão de financiamento de juros. Não chega a ser a grande preocupação. A preocupação nossa é a queda no preço dos grãos, agora, né? Nós produzimos ainda com custo alto, essa safra que vai colher, ela teve um custo alto, isso vai reduzir a margem do produtor. Então é ver como é que a equação financeira dele vai acontecer. E claro, nós estamos muito preocupados com essas questões de logística, que não melhora nunca, né? As estradas já deviam estar todas duplicadas, não estão duplicadas, elas são deficientes. Se pegarmos as estradas nossas aqui, vamos pegar Rio de Janeiro a Meixar Rondon, é um trânsito muito intenso. Não tem acostamento, quanto mais terceira pista. Então, a infraestrutura, de modo geral, nos preocupa. Nos preocupa a energia elétrica. A energia elétrica não é adequada para o nível de consumo que nós temos hoje. A toda hora cai energia, morre frango, ou seja,
geram insegurança, como as indústrias também. Interrompe a corrente de energia elétrica, as indústrias, as máquinas param, tem que retomar depois, perde-se tempo e há coordenação de produto. E quando cai energia elétrica, tem muita produção que ela precisa ser eliminada. Então, vamos lá, né? Estradas, energia elétrica, nós não temos conectividade, né? Nós não temos sinais bons aqui para as máquinas modernas que temos, teria que ter. Em alguns lugares tem problemas de água, né? As estradas vicinais. Nós estamos, assim, bem preocupados com insegurança jurídica, não precisamos nem entrar nesse tema. Mas olha o marco temporal. Olha ali o que está ameaçando ali em Guaíra, né? Se isso aí não for controlado, demarcar terras em Guaíra, por que não vamos demarcar depois em toda a região Beira-Lago? Quer dizer, como é que pode isso? Agricultores que vieram, se estabeleceram, estão aí na terceira, quarta geração, com escrituras antigas, e agora o marco temporal diz que não, que não vale, né? Que pode ter demarcações. Então, indígenas que vêm do Paraguai, que são massa de manobra, né? Vem aí criar tensão na região. Como, de certa forma, o MST, que na nossa região está ok, né? Está tranquilo, mas a toda hora a gente vê alguém incentivando, né? os movimentos sociais, né? Presidente, e oportunidades? Quais são as oportunidades emergentes que a LAR observa para o agronegócio brasileiro? As oportunidades são muito grandes, porque nós temos território, né? Nós temos terra, nós temos know-how, né? Nós temos clima. E quando eu falo que temos know-how, nós temos pessoas que sabem fazer agricultura, né? Os países também têm esse potencial, mas não tem a tecnologia, não tem o know-how, não tem pessoas afeitas a esse tipo de trabalho que o nosso agricultor sabe fazer. Então, por isso, o Brasil seguramente vai cada vez ter uma produção maior, mas, claro, os países começam a criar barreiras, né? Barreiras tarifárias, não tarifárias, sanidade, né? Então, nós precisamos ter um governo, né, que faça um trabalho, um contraponto, que divulgue mais como trabalhamos. Nós temos uma narrativa muito ruim no Brasil. Inclusive os brasileiros, seguido, estão falando de que a nossa produção não é saudável, que agride o meio ambiente, que tem trabalho escravo. É brasileiro fazendo um jogo de interesses fora do país, né? Então, e não adianta nós queremos criticar quem nos critica. Não vai dar em nada. Nós temos que sair na frente com uma nova narrativa, né? Falar que agricultura que nós fazemos, né? E chamar os clientes, mostrar para eles. Já ocorreu de clientes da LAR que veio para o exterior, que não tinham vindo ao Brasil ainda, e desceram em Foz do Iguaçu, acho que nem viram o Parque Nacional do Iguaçu, mas no trajeto de Foz do Iguaçu até aqui ficaram surpresos por ver árvores na beira da estrada ou nas beiras de rios, né? Não, tudo que se fala é que o Brasil não tem mais mato, né? Quer dizer, ele não percebeu, ou não teve o ângulo para ver o Parque Nacional do Iguaçu. E muitas vezes, uma árvore derrubada na Amazônia, o que for, quer dizer que nós estamos aqui criando frango derrubando árvore na Amazônia. Estamos a 3.500 quilômetros, sabe? Então, essa narrativa, ela precisa ser construída, né? Para que a gente seja melhor visto lá fora do país, né? Presidente, qual que deve ser o resultado da colheita de verão aí da LAR e como está o plantio para a segunda safra? Nós estamos tendo assim uma colheita com uma amplitude muito grande na produtividade. Nós temos lavouras dando 100 sacos por alqueire, lavouras dando 200 sacos por alqueire, ou seja, excelentes produções e uma deixando a desejar. Na média, nós vamos ter uma boa safra, quem sabe até indo no sentido de ser muito boa. Então, é uma boa safra.
Esses calorões que houveram, eles anteciparam um pouco a colheita do soja. Então nós vamos plantar o milho aqui na melhor janela. Estamos plantando milho em pleno janeiro, quando ele pode ser plantado durante todo o mês de fevereiro até os primeiros dias de março. Então nós acreditamos que vamos ter uma boa mais, vamos chamar assim, lavoura de soja, e nós vamos estar plantando milho em condições de ter uma excelente safra. Claro, não pode faltar chuva no outono, não pode vir um frio rigoroso antecipado. Tudo isso faz parte da produção agrícola que nós dependemos do clima, né? Por falar em clima, presidente, o clima, vamos dizer, está bem agressivo nos últimos tempos aqui no Brasil, né? Como que a cooperativa observa esse cenário? Como a cooperativa está lidando com essa questão de mudanças climáticas ou mesmo eventos extremos? A gente sabe que não tem como controlar, né? Mas como que a cooperativa Lar observa isso? Bom, o aquecimento climático é uma realidade, né? Não tem como alguém negar isso aí, né? Em função dele, acredito, como consequência, nós temos tido cada vez mais desastres ambientais, né? Ou granizo, ou vendavais, ou excesso de chuva. Olha o que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Em regiões aí que nunca tinha acontecido, de cidades inteiras se alagadas, derrubar pontes, as águas de chuva invadir frigoríficos, né? Então, isso aconteceu muito no Rio Grande do Sul, mas aconteceu também até Santa Catarina, Paraná e até São Paulo. A nossa região foi uma região que ficou protegida esse ano. Nós não tivemos aqui grandes problemas. Houveram sim, em algum lugar um granizo, uma ventania, um vendaval, isso houve, mas muito localizado, né? A LAR tem já, de muito tempo, um trabalho na área de sustentabilidade. Primeiro, essa questão de reservas legais, de proteção de nascentes, de beiras de rio. É feito um trabalho muito bom. Na questão do plantio direto, né, também, claro, isso aqui não impacta muito o clima, impacta a geração de dióxido de carbono, isso aí sim, né? Nós temos agora o programa de sustentabilidade, onde já centenas de propriedades já foram certificadas pela LAR Cooperativa, né? Nós vamos ter, inclusive, amanhã de manhã um evento aqui na LAR com produtores que tiveram suas propriedades já certificadas. Cada ano tem. Premiamos, inclusive, até com uma viagem aí para uma determinada região do país. Nós estamos trabalhando assim também para praticarmos uma agricultura regenerativa, uma agricultura que controla um pouco mais o uso de fertilizantes químicos, defensivos também, e partimos um pouco para defensivos biológicos, que vem então na esteira da agricultura regenerativa. Isso tem empresas fazendo, tem pesquisa, e a LAR está se somando a quem está fazendo isso já com alguma experiência, para nós anteciparmos o quanto mais possível. Mas aqui é desmate zero, né? Acho que deverão, inclusive, aumentar as áreas reflorestadas, não só com o eucalipto, né, que também é uma necessidade, mas com nativas também. A LAR, cada momento, como agora, nos dias de campo, e ontem no nosso evento aqui, encerrando um programa de ideias, nós temos visto quem, na sua casa, na sua propriedade, tem o espaço para plantar árvores. Nós estamos doando, né? Isso é tipo o que aconteceu ontem, assim, bastante aqui. E, presidente, na sua visão, o que é o agronegócio do futuro e como o cooperativismo se encaixa nele? O agronegócio é uma necessidade, né? Nós vamos ter 9 bilhões de pessoas, né? Então é um incremento de mais de 1,5 bilhão de pessoas que precisam se alimentar. E tem muitas regiões do mundo que as pessoas passam fome.
Então, nós estamos numa atividade que é essencial, diria, até mais essencial que a saúde, porque não tendo alimentação, não tem como ter saúde, né? Então, isso tem uma perspectiva muito grande para o nosso país. Cada vez mais a gente observa, né? Quem tem tecnologia para o agro, eles vêm para o Brasil, né? Sejam seguradoras, agentes que fazem exportação, fazem mercados, como quem está investindo em infraestrutura, como cada vez nós estamos vendo mais capital multinacional investindo em portos brasileiros, em ferrovias também, né? Então o Brasil ele vai atrair muitos investidores, porque ele tem uma condição espetacular para produzir muito mais. E nós temos que ter aqui a sabedoria de ocuparmos nos aproveitarmos dessas oportunidades, né? E sim, eu penso que as cooperativas estão fazendo isso. A LAR não cresceu nos últimos anos à toa, né? Ela buscou crescer, ela se preparou. A LAR tem na educação e na inovação, né, pilares importantes. Nós somos uma cooperativa que estuda muito. Nós até temos falado que a LAR é uma cooperativa educadora, né? Nós temos aqui grupos de cumbuca espalhados em toda a cooperativa, onde as pessoas se reúnem para estudarem junto, discutir o que estudam e aplicar o que estudam. Isso é extremamente disseminado. Ontem que nós tivemos aqui o encerramento do programa de ideias com as 800 pessoas, o que nos deixou assim muito felizes é que quem está ganhando os prêmios, uma vez era mais da indústria, né? Hoje não, está disseminado. Nós temos iniciativas, inclusive, da LAR Paraguai, onde o pessoal tem ideias, tem apresentado, tem sido aprovada. O ano passado, até que a gente achou que nós teríamos um ano assim, um pouco mais apertado, nós revigoramos uma iniciativa que já tivemos, chamada Economias da Crise. Tivemos belas ideias, sem investir nenhum centavo, produzir melhores resultados financeiros. Isso está dentro do DNA da LAR Cooperativa. E é isso que nos dá essa confiança de que a LAR ela tem mais facilidade de superar dificuldades. Nós acreditamos que a LAR é uma cooperativa bem resiliente, né? Porque ela, desde o começo do ano, ela trabalha já como se fosse um cenário difícil, né? E se ele aperta, o pessoal se dedica um pouco mais, né? E se o ano vai bem, a gente não afrouxa não, né? Então, vamos produzir um bom resultado financeiro no final do ano, porque o associado quer sobra e o funcionário quer também uma participação no resultado. Bacana. Presidente, obrigado por nos receber aqui na sede da cooperativa. Sempre bacana conversar com o senhor, uma pessoa que tem a mente aberta para frente, né, como a gente diz. E mais uma vez, obrigado pela receptividade. Muito obrigado. Nós sempre temos dito, né, nos causa assim, uma grande admiração do jornal O Presente, porque ele é um jornal que está no interior do Brasil, né? E ele tem um conceito, né? A pessoa tem uma admiração como algo que se tornou bem importante e com foco, né? Então, por isso, há essa admiração e a LAR fica muito feliz de poder ser parceira do Presente, né? Em algumas iniciativas, e nós vamos ter esse ano a LAR fazendo 60 anos, né? Vamos celebrar os 60 anos. Depois nós vamos estar comemorando os 25 anos de avicultura também. Então são momentos, né, em que a LAR já ia ter a iniciativa de procurá-los, mas claro, já podemos ir conversando. A gente vai estar junto, com certeza. Certamente estaremos presentes nessas datas aí. Os eventos de vocês lá, que são admirados, né? E por isso que cada ano ele está crescendo mais, né? Queremos ser parceiros, sim. Presidente, valeu, muito obrigado mais uma vez. Juliano, valeu. Obrigado. Obrigado a você que também está sempre nos acompanhando através do nosso site, através das nossas redes sociais, porque com certeza no Presente Rural você sempre terá a melhor informação. Até a próxima. Testando, 1, 2, teste.